Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, meus amigos, nós já estamos no dia 28 de agosto, a última segunda-feira do mês de agosto, né? E com muita alegria, a última segunda-feira é sempre da USA Intermunicipal de Franca. E daqui a pouco nós vamos conhecer quem irá fazer o estudo da noite para nós. Mas antes, como de costume, agradecemos muito a participação de todos que estão aqui conosco na sala virtual, os amigos que nos assistirão posteriormente, e nós vamos iniciar com a nossa leitura, aquele grande pequeno livro, né? Pequeno grande livro, Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, né? Aqui está o nosso livrinho. E para a nossa leitura inicial, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Boa Agradeço a noite, presença Ronaldo. de todos, né, em comunhão com o mesmo objetivo em Cristo Jesus. E vamos para a leitura, então, inicial de hoje. Na propaganda. Edivosão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os cigais. Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor, indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares, procuram Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo ao trem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros, que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Sim, seja. Muito obrigada, Ronaldo. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Iraides, né, para a nossa oração inicial. Boa noite, Iraides. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, meus irmãos. É com Boa muita noite. alegria, né? Nesse dia fresquinho, gostoso. Estamos aí com nosso culto no lar. A equipe, né, do José Marques Garcia, Esperança e Fé, conectados nessa casa bendita. Senhor Jesus, nesse instante nós queremos te louvar, te agradecer os inúmeros benefícios que recebemos todos os instantes no decorrer do dia, no decorrer da semana, nos nossos pequeninos afazeres, nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos intui, que está sempre a nos socorrer, nos amparar. Abençoe o lar de cada um de nós, adentrando nossos lares, recambiando os irmãozinhos necessitados,
fazendo a limpeza energética, adentrando nossos corações, fazendo também a faxina das nossas energias deletérias, malsãs, dos nossos pensamentos, possamos, nessa hora, Jesus, junto contigo e com essa espiritualidade amiga, elevar os nossos pensamentos até os nossos irmãozinhos mais necessitados, aqueles que pedem as preces, aqueles nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que esqueceram de si próprios, que estão na solidão, tristes e abandonados, que a sua paz nos envolva, Jesus, dando a cada um força, fé, coragem, muita esperança. Ainda te pedimos pelos nossos irmãos, naquelas regiões de guerras e lutas, onde há pranto e ranger de dentes, que possa essa espiritualidade intercessora, Bezerra de Menezes, Mãe Maria Santíssima e tantos outros precursores, que possa atender esses irmãozinhos queridos nessa hora, os que estão desencarnando também, os familiares que ficam. Senhor, uma vez mais te rogamos, sustentai-nos, nós aqui no nosso planeta, a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Iraídes. E agora vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura do Evangelho. Fui o mal com o bem. Item 1. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sempre os justos e os injustos. Porque, se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Não, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Item 2. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente fizerde ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que méritos vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se ajudem dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai-vos os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, e é o bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 36. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai-vos
amai os vossos inimigos. Que assim seja. Que assim seja, e muito obrigado, Odília. E agora, meus irmãos, meus amigos, eu vou convidar pela primeira vez, ele está aqui conosco, né? Está aqui estreando na nossa sala virtual. Seja bem-vindo, nosso irmão Ricardo, representando a USA Intermunicipal de Franca. O Ricardo, se eu não estou enganada, é trabalhador do Vicente de Paula, né? Paula ou Paulo? Paulo. Paulo, eu confundo os dois. Então, Ricardo, meu amigo, seja bem-vinda para a explanação do seu tema da noite, né? Que é retribuir o bem com o mal. Fique à vontade, a sala é sua, meu amigo. Ô, Tânia, Oi, nós temos até quanto para... até 20 e 55. 5 minutinhos finais a gente faz a oração, aí 9 horas a gente termina, tá bom? Tá. Então é um prazer imenso estarmos reunidos em nome de Jesus para as reflexões que fazemos e que temos aprendido no Evangelho do Mestre, que o nosso Mestre Jesus fez vir à Terra. Allan Kardec, o nosso mestre também, que traduziu para nós, com as lições que vieram da espiritualidade, as lições que Jesus nos trouxe e que muitas vezes, trazidas por parábola, tinha um entendimento ainda não muito claro para nós. Mas com a tradução que os espíritos fizeram através das mensagens e com a codificação da doutrina, hoje nós temos condições de entender muito melhor tudo aquilo que Jesus semeou no caminho da terra. Tudo estava já planejado, né, desde Atenas, desde Moisés, passando pelos profetas e que antecederam e anunciaram a vinda do Mestre. Lembrando que eu sempre gosto de lembrar os princípios básicos da doutrina, que nós somos espíritos, né? Dentre lá, eu tentei, eu tentei conectar através do computador para colocar algumas mensagens, algumas coisas, mas não consegui. Aí o que que acontece? Eu gosto de todos os temas, a maioria dos temas, nós lembrarmos dos princípios básicos da doutrina. Que Deus, primeiro, que Deus é o Criador. Segundo, que nós somos almas criadas simples e ignorantes. E que, em terceiro lugar, somos destinados à evolução. E para que essa evolução se dê, nós, Deus instituiu a reencarnação, que são períodos de aprendizado, em cada época, com os recursos da época, e à medida que o ser vai se desenvolvendo, a gente vai acompanhando esse progresso. Então, com a reencarnação, nós vamos evoluindo. Aí nós temos a pluralidade das existências, que a gente não sabe quantas são, mas a medida é muito semelhante àquele aluno que, diante das lições na escola, estuda, estuda, estuda e tira boas notas.
Eu tinha um colega na faculdade que em setembro ele já tinha fechado todas as notas, enquanto muitos de nós tínhamos que fazer a quarta prova das matérias, e o Sileno já tinha, no terceiro bimestre, ele já tinha tirado 10 em tudo, então não precisava nem de fazer a quarta prova. E muitas vezes nós ainda fazíamos exame, ainda segunda época, pensa bem. Então, o caminho da evolução é muito semelhante a isso. Quanto mais nós empreendermos esforços, sacrifício, nós vamos desenvolver as nossas qualidades. Ninguém vai alçar voo sem treinar. Ninguém é melhor, fica melhor com fazendo poucos esforços. Em qualquer ramo de atividade, em qualquer área em que a gente precise desempenhar. No tocante ao desenvolvimento espiritual, é muito semelhante. Todos nós trazemos desse passado animalesco o nosso primitivo, tudo que está arraigado ainda dentro do nosso espírito, e nós estamos muito mais próximos do ser animal do que do ser angelical, do estado angelical. Então, veja, todas as lições que Jesus veio nos trazer são lições para fazer despertar em nós esse desejo de evolução, essa a busca interior pela aceleração do processo evolutivo. Então, basicamente, na pergunta que foi feita aos espíritos, Kardec perguntou quais eram ou qual era o maior empecilho ao desenvolvimento do espírito. No que os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Então, para a gente desenvolver e trabalhar essas questões, nós vamos nos apegar às lições do Cristo, que são as lições de amor, de fraternidade, é, é, de paz, né? Tudo aquilo que nós houvermos plantando no nosso coração, que por consequência a gente planta naqueles que estão ao nosso lado. Esse capítulo. Ricardo, você bateu e fechou seu áudio, velho. Uma Aí, abriu. mensagem aqui. Tá me ouvindo? Tá tudo Sim, bem, agora Tânia? abriu. Agora está. Tá. Então, não perdeu muita coisa não, né, Tânia? Foi só um lapso aí? O que Foi, foi? foi. Tá bom. Então, veja bem, pagar o mal com o bem. Se a gente não tiver uma reflexão, eu até escrevi aqui, porque algumas vezes falta, algumas vezes, muitas vezes eu quero falar uma coisa e acabo me esquecendo. Então, por exemplo, se nós tivermos sempre em mente que Jesus é a nossa referência, em qualquer situação, nós vamos ter que nos enquadrar na proposta do Cristo, que é a proposta do amor, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, veja bem,
Pagar o mal com o bem. Se a gente for olhar do ponto de vista da relação terrena, a gente vai cair naquela conversa. Ah, mas eu vou ser bobo? Eu vou ser passado para trás? Todo mundo vai me fazer de bobo? Bom, essa não é a referência do Cristo. Como nós estamos com a referência do Cristo, como foco na nossa vida, igual a Tânia, se não me engano, foi a Tânia que falou que nós estamos reunidos no Centro Espírita Esperança e Fé, José Marques Garcia, Dona Antonieta Barini, doutora Guinelo Morato, a dona, esqueci o nome dela, aquela que cantava, Dona Marisa Naline. Todas as vezes eu fico muito emocionado, porque foi ali que eu iniciei meus estudos na doutrina espírita e fiz na primeira comunhão, fiz o catecismo com a dona Antonieta, convivi como vizinho do doutor Agnello, e a presença do seu Zé Marques, nos orientando, nos guiando, nos estimulando, a sua mão invisível, ajudando com que nós consigamos fazer valer o esforço de Jesus vindo à terra, semear em nossos corações, igual na parábola do semeador. A nossa terra é aquela terra nas quais as sementes, que era a palavra, o exemplo de Jesus, tudo isso que foi plantado. Então, veja bem, pagar o mal com o bem é um estágio evolutivo daquela criatura que desenvolve em si o princípio cristão, que compreende o nível, os estágios evolutivos de cada criatura. Nós estamos muito semelhantes, no mesmo nível. Todos estamos estudando na cartilha do Cristo e sabemos a dificuldade que é passar pela porta estreita, que é dar testemunho da fé, da alegria, que é o dia colher as bem-aventuranças que Jesus nos propôs. Por coincidência, Tânia e amigos, ontem, no outro grupo, lá do grupo do Vicente de Paulo, nós temos um grupo no WhatsApp, e o Marcos colocou a seguinte mensagem, que, que vem a calhar com toda essa reflexão que eu gostaria de fazer, que eu venho fazendo já. Então, a mensagem está no livro Cisco de Luz. Eu não sei quem é o autor, o Marcos não colocou, mas para quem conhecer esse livro, pode me ajudar nos informando aí. Então, a mensagem fala assim: como queremos levantar voo com tanto peso ainda arraigado em nós? É uma pergunta. Como podemos levantar voo? Como, como podemos entrar no reino dos céus, igual a parábola do festim de núpcias, em que, aqui o povo foi convidado, mas não esteve presente. E quando esteve presente, a maioria não foi, não foram, não aceitaram o convite né, conforme está lá na parábola. Como nós podemos entrar no reino dos céus? Para que possamos decolar e atingir as altas esferas onde reina a dimensão da paz e do amor, primeiramente devemos deixar todo esse peso que ainda insistimos em carregar. Nos reinos do amor, só é permitida a entrada dos corações puros e desprovidos do ego. Olha lá a pergunta que Kardec fez. Quais são
Qual é a maior dificuldade da evolução do ser humano? O egoísmo e o orgulho. Isso reflete o ego. Porque o egoísmo é querer tudo para si, não querer nada para o outro. E o orgulho é aquela criatura que, diante das situações, ela se acha sempre a melhor, a mais perfeita, né? Ela não tem nada que aprender com os outros, ela sempre é a sabidona, né? É a pessoa que já se basta. Então, aí, esse tipo de situação nos coloca numa posição muito acima dos outros. E, na verdade, o Cristo nos propôs que aquele que quisesse ser o maior no reino de Deus deveria ser o menor entre os homens. Então, essa luta é a grande luta que nós travamos. Continuando aqui a mensagem, façamos as nossas escolhas. Queremos realmente entrar pela porta estreita ou queremos continuar pela porta larga do medo e da dor? É chegada a hora da decisão. Não adiemos mais este momento. Devemos escolher a porta estreita com amor, fé e gratidão. Então, todo o nosso aprendizado, todas as lições que Jesus veio nos trazer, foi justamente para que nós tivéssemos essa orientação, esse guia, essa muleta, essa estrada para nós nos enfrentarmos e termos como referência o maior, o amor, a humildade. Dentro dessa lição, pagai o mal com o bem, quando a gente consegue entender que aquela pessoa que está nos prejudicando é possivelmente, é uma pessoa doente no espírito. Os espíritos nos falam que todo agressor é um doente, né? Um desequilibrado. Claro que dentro das nossas relações humanas, nós vamos fazer nós vamos fazer para nos defender, assim como a legislação humana tem os direitos, os deveres, etc. Não estamos falando assim para a pessoa abrir mão de tudo, mas agir com amor, com compreensão, com serenidade diante das situações difíceis, né? Diante de aquelas pessoas que querem ser os donos da verdade e que causam muitos desentendimentos, muitas dificuldades, criando situações de desagregação. Então, quando nós estamos voltados pela lei do amor, quando não é que a gente já ame de fato. Amar, a palavra amor, ela sintetiza todas as expressões que nós podemos imaginar: compreensão, tolerância, benevolência, noções da justiça, né? Eu gosto muito do capítulo 17º, em que lá fala do homem de bem, né? Então, o homem de bem é aquele que pratica a justiça na sua inteireza, a sua bondade. Então, nós ainda não chegamos ali, mas nós temos momentos em que nós estamos mais serenos, temos fase, nós estamos mais desequilibrados. Mas a gente vai, igual aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Nós vamos estudando o Evangelho, nós vamos tentando aplicar em nós as lições que Jesus veio trazer. Porque as lições, quando a gente vai aprender, não é para levar para o outro. Se nós já
mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a gente passa a ser um espelho. Nós passamos a ter a presença de Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, né? No nosso modo de agir, no nosso comportamento. Então, muitas vezes, a gente olha, até falei isso, acho que é a última vez na Nova Era, viu, Tânia? É, que muitas vezes a gente tem certas atitudes e a gente fica feliz com a gente mesmo, porque nós precisamos ter essa sensação de que a gente está crescendo. Como assim? A gente olha para a gente, comenta com alguém, fala: Nossa, hoje eu passei uma situação que, se fosse um tempo atrás, eu tinha sentado a cadeira no outro, eu tinha dado um murro, né? Igual Jesus fala que quando te baterem numa face, dê a outra. Então, a gente percebe em certos momentos que a gente já tem uma atitude melhorada, se comparado com um ano atrás, 10 anos atrás, e assim vai. Então, a gente vai percebendo que nós temos desenvolvido em nós esse comportamento melhorzinho. Não que isso já basta, claro que não basta, porque até nós evoluirmos, termos, por exemplo, uma Lívia, que, como está lá no livro há 2000 anos, diante de toda aquele, para quem leu, né, não vai dar para resumir aqui, mas Lívia foi uma cristã da primeira hora, que quando teve que passar pela prova dos leões no circo, foi de cabeça erguida, e dali contra Emmanuel, que no caso era o senador Públio Lentulus, o esposo de Lívia, Lívia nem sentiu a mordida do leão, porque os espíritos superiores, já estavam ali recolhendo os espíritos, aqueles cristãos de primeira hora. Então, nós todos temos essas referências de criaturas boas, que já dão algum exemplo e que trouxeram o seu caminhar, o seu exemplo, né? Nós, nosso contemporâneo Chico Xavier, lição de bondade, de amor, de carinho, né? De compreensão, que serve de espelho para nós. Então, pessoal, eu sempre gosto de relacionar as lições do Evangelho com alguma coisa na área psicológica, na área comportamental, que para mim funcionou muito bem. E eu gosto de fazer uso de algumas mensagens, e uma mensagem que eu gostaria de contar para vocês é uma que fala do conflito interno. Então, conta que um velho índio, quando muitas vezes estava vivendo os seus conflitos internos, e ele conta lá na tribo que dentro dele havia dois lobos, um que era muito cruel e o outro que era bom. E esses dois lobos viviam guerreando um com o outro, lutando. Quando então um índiozinho que gostou da imagem dos dois lobos pergunta: e qual deles que vence a luta, esse conflito? Ele fala assim: aquele que eu alimentar. Então, você vê, a imagem do lobo já é um animal primitivo, mas que ele existe dentro de nós. Quantas vezes a gente se enfurece, a gente se enraivece, a gente perde o equilíbrio e custa voltar à paz. Aí a gente sempre lembra lá: vou fazer uma oração, eu preciso dar uma respirada.
O Chico Xavier falava para a gente, no momento de raiva, encher a boca d'água, né? Uns falam para contar até 10. O Chico Xavier usava lá o exemplo de encher a boca d'água para não falar bobagem. Então, todas essas lições, essas figuras de imagem, são para trabalhar o nosso ser. Porque realmente nós estamos num mundo em que nem todos têm o mesmo objetivo cristão. E nem é porque nós somos cristãos que nós somos um cristão verdadeiro. Nós somos um cristão ainda falho, nós estamos em construção. Por isso que, além de dar o perdão ao semelhante, nós temos que dar o perdão a nós, que é o auto perdão. Por quê? Porque é uma reflexão que eu uma vez fazia com o meu psicólogo. Eu falei assim: olha, eu acho que eu vou parar de dar passe. Aí ele falou assim: por quê? Eu falei: porque eu tenho tanto defeito, como que eu vou lá dar passe? Aí ele falou assim: mas você acha que todos que dão passe são espíritos evoluídos que estão aqui na Terra? Então, olha como que a reflexão é importante. Muitas vezes a troca de ideia, essas nossas inseguranças, né? A gente querer estar no estado perfeito e nós realmente ainda não estamos nesse estado de perfeição. Nós estamos a caminho da perfeição. Olha o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. Nós estamos no caminho da luz. Nós estamos no caminho da aprendizagem. Então, gente, pagar o mal com o bem é uma opção do cristão que está na escola, que aprendeu a lição e que antigamente, quando a gente estava lá no banco da escola, a professora passava a lição, a professora ou o professor passava a lição e depois dava alguns exercícios. Aí, no final da aula, o que, que tinha lá? Para casa. Aí tinha 5, 6 exercícios que a gente tinha que ir em casa, estudar a teoria e fazer os exercícios. Para quê? Na próxima aula, aprender, conferir se a gente acertou, se a gente errou. O que, que é isso se não for a reencarnação? Se você pensar, quando a gente erra, um erro grave, alguns erros, a gente tem o dia seguinte, vamos supor, hoje eu posso ter errado, né? Não vou contar aqui um caso em que eu errei feio e que no outro dia eu tive que procurar a pessoa para pedir perdão, não é? Agora imagina se não tivesse mais essa possibilidade. Se a pessoa mudasse, se eu mudasse de cidade, qualquer coisa assim, a gente não ter possibilidade de consertar. Então veja bem, pagar o mal com o bem, nós temos que definir que realmente a gente quer ser um cristão verdadeiro. Nem sempre nós vamos conseguir, mas vamos nos esforçando. E como eu falei agora mesmo, a gente vai observar que em algumas situações, a gente já deu algum passo, a gente já melhorou, a gente já acertou. Não é verdade que muitas vezes a gente vai fazer um bolo ou vai fazer uma comida, um dia fica salgado, outro dia fica cru, outro dia fica assim, o bolo embatuma. Então a gente vai falar: nunca mais vou fazer bolo, nunca mais vou fazer arroz. Ah, não, não serve para isso. Não é assim. A gente está tentando fazer o melhor. Nós precisamos ter a mente positiva de desejar, de querer vir lá de dentro o acerto. Se a gente acertou, parabéns. Então vamos nos esforçar para não errar, porque se já aprendeu, vamos fazer certo.
não é verdade? Se não acertamos, temos de novo amanhã, temos outra hora, temos outra oportunidade. E eu não estou falando para ninguém, não, estou falando para mim mesmo. Eu estou vivendo uma fase difícil que está sendo muito exigida a minha fé e minha persistência, não é? É. Por quê? Porque eu sei que eu não sou flor que se cheire, senão eu não estava reencarnado num plano de provas e expiações. Todos nós, né, estamos reencarnados nesse plano para um aprender com o outro. E assim vai, cada um cresceu num determinado momento ou numa determinada situação que pode ensinar o outro. Quantas vezes a gente chega para o colega e fala assim, me ensina a fazer isso. E aí a pessoa nos ensina. Dentro dessa lição de pagar o mal com o bem, eu queria ler também uma outra mensagem que eu não sei assim falar de cor aqui, que eu gostaria até de falar de cor, mas é assim, chama a Lei do Caminhão de Lixo. Eu não sei se vocês já conhecem essa lição, mas é assim, ó. Um dia peguei um táxi e fomos direto para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa, quando de repente um carro saltou do estacionamento na nossa frente, ou seja, um carro entrou na frente daquele carro em que a pessoa estava. O motorista do táxi pisou no freio, deslizou e escapou de bater no outro carro por um trinco. O motorista do outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para nós, como se ele tivesse certo e o outro aqui estivesse errado. O motorista do táxi apenas sorriu e acenou para o cara. E eu quero dizer que ele o fez muito amigavelmente. Aí perguntei: por que você fez isso? Esse cara quase bate no seu carro e nos manda para o hospital. E você ainda reagiu de uma forma muito tranquila. Foi quando o motorista me ensinou uma lição que agora eu chamei de lei do caminhão do lixo. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo, andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raivas e de desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes descarregam sobre a gente. Não tome isso pessoalmente. Gente, quantas situações na vida que a gente fala assim, meu, mas eu não tenho nada com isso. Eu caí de gaiato, você tá cobrando da pessoa errada. Não existe essa situação na nossa vida? Quantas vezes uma pessoa, a gente fala assim, nossa, cheguei da hora errada. Aí a pessoa nos pega para Cristo. Então, essas questões comportamentais nossas e dos outros nos colocam nessa situação em que é chamada a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa, a nossa compreensão, segundo a qual os espíritos superiores falam que todo agressor é um desequilibrado. E quantas vezes a gente está desequilibrado que a gente desequilibra os outros? Então, é isso na vida. Por isso que eu falo assim, que eu gosto dessas lições. E eu quero trazer mais uma para a gente lembrar que cada um de nós faz a opção que quer fazer. Cada um luta internamente o quanto tem de força e de vontade de alcançar o estágio que o Cristo nos propôs. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque deles é o reino do céu. Eu tenho uma outra lição aqui, mensagem, que se chama o escorpião. Então era assim, um mestre oriental
viu que um escorpião estava se afogando e decidiu tirá-lo da água. Mas quando o fez, o escorpião o picou. Pela reação de dor, o mestre soltou o escorpião e ele de novo caiu na água e ia se afogando. O mestre tentou tirá-lo novamente e novamente foi picado. O seu discípulo, observando, disse: Desculpe-me, mas o senhor é teimoso. Não entende que todas as vezes que tentar tirá-lo da água, ele irá picá-lo? O mestre respondeu: A natureza do escorpião é picar, e isto não vai mudar a minha, que é ajudar. Então, com a ajuda de uma folha, o mestre tirou o escorpião da água e colocou sobre a terra. Aí a mensagem ele termina assim: Não mude a sua natureza se alguém te faz algum mal. Apenas tome precauções. Alguns perseguem a felicidade, outros a criam. Então, pessoal, eu gosto, juntamente com as lições do Evangelho, essas lições, essas imagens, que a gente vive no cotidiano, que a gente vive em várias situações, no trânsito, na família, né? Com quantos de nós temos uma família conflituosa em que um membro desagrega enquanto os outros tentam agregar? Nos grupos, no grupo espírita, quantos muitas vezes movidos pela vaidade quer ser mais que o outro e pede, aí pede para nós internamente o Cristo falando: seja humilde, tenha paciência, não é? E para terminar, eu vou ler o. Não, acho que eu não vou ler, não, né, Tânia? São 10 para as 9. É, Se você quiser ler, pode ler, Ronaldo. tá Oi, bom. Então, eu gosto muito dessa mensagem, dessa última mensagem, que ela chama O Velho Samurai. Havia perto de Tóquio um samurai já velho que não lutava mais. Os samurais, antigamente, eles eram conhecidos por lutar e degladiarem. Apesar da sua idade, corria a lenda que ninguém foi capaz de derrotá-lo. Certa tarde, um guerreiro jovem, conhecido por sua total falta de escrúpulo, apareceu ali, na região em que estava o velho samurai. Queria derrotar o velho samurai a todo custo. O velho não aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou insultos, ofendeu seus ancestrais. Durante horas, fez de tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o jovem guerreiro retirou-se. Desapontados, os alunos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade, tantas ofensas. Aí o mestre redarguiu: Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Responderam: A quem tentou entregá-lo. O mestre, não, o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem carrega consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma, só se você permitir. Então, essas situações, voltando para o tema, pagar o mal com o bem, requer o nosso desenvolvimento,
requer o nosso esforço, requer nós nos aliarmos ao Cristo de fato, todos os dias, lembrando das lições, lembrando das promessas, bem-aventurados os injustiçados. Porque fazer justiça com a própria mão não vai dar em nada. A gente tem visto muitas coisas tristes essas chacinas, essas coisas, em que nós vivemos numa sociedade ainda animalesca, não é? Mas no que nos toca, nós temos a lição do mestre. Cabe a cada um de nós seguirmos o mestre. Só para finalizar, então, Tânia, uma lição do Emmanuel, onde que eu pus? Eu vou ler, se eu achar aqui, achei. Uma lição do Emmanuel, que é grande, mas eu vou ler só um trechinho. Olha só, Emmanuel, deixa eu ver o livro que ele chama Opinião Espírita, questão 919 do Livro dos Espíritos. Opinião Espírita é uma mensagem do Emmanuel. Aí ele fala assim: examinemos a nós mesmos. Olha só, o dever do cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Olha só como que ele nos chama a atenção. Cristão que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Teste a paciência própria. Está mais calmo, afável, compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? A gente sabe que dentro de casa, no lar, são os nossos maiores compromissos. São as almas afins, por amor ou por discórdia do passado, em que nós viemos para transformar no amor. Mas nem todos conseguimos fazer do nosso lar um lar de amor. Mas é por isso que a gente faz o quê? Convida o mestre toda semana para o culto do Evangelho no lar. Aí está o nosso esforço. Não é uma cobrança, é a proposta do Cristo que nos ofereceu um caminho de verdade, não é? Como é que é? O caminho, a verdade e a vida, né? Então, aqui, ó, investiga as atividades que te competem no tempo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? A gente está sendo mais sereno, a gente está sendo mais cordial, a gente está sendo mais brando. Nós estamos procurando, com as nossas atitudes, né? Eu que sempre falei com a mão, a gente está procurando ser mais pacífico. Bom, meus irmãos, as lições não é para ninguém, as lições são para mim mesmo. Tudo que eu falo é reflexão que eu faço comigo mesmo. Por isso que eu gosto dos exemplos, eu falo muito através dos exemplos, mas as lições do Evangelho de Jesus é que nos calam a alma. Muita paz a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer mais essas reflexões, né? E felicidades. Prazer de rever o meu amigo. Se eu encontrasse na rua, eu não o reconheceria, né? Tá Muita paz vendo? a todos. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a sua vinda à nossa sala virtual, meu amigo. Até no mundo virtual a gente se encontra, dirá no mundo Com espiritual, certeza, né? com certeza. Então, agradeço muito a sua participação e as histórias, né? Jesus já contava as histórias para nós, né? Através de histórias, tudo a gente guarda bem mais, né? E que possamos
seguir essa estrada do nosso querido Mestre Jesus. Gratidão, Ricardo. Eu que Agradeço a agradeço. USE Intermunicipal em nosso nome, do Centro Espírita Esperança e Fé, e agradecemos muito. Tá bom? Fala para a Rutineia que no próximo mês nós estamos aqui já esperando um outro companheiro da USE Intermunicipal. Gratidão, Ronaldo. Fica conosco que nós vamos fechar a nossa reunião, tá bom? Gratidão. Com certeza. Meus amigos, como eu disse no início, né, hoje é a última segunda-feira do mês de agosto. E nós já estamos caminhando para setembro, meus amigos. A próxima semana já será 4 de setembro e a nossa agenda será no dia 4, nós teremos aqui conosco a nossa amiga Renata Amato. No dia 11 de setembro, nós teremos a Valdete, que irá finalizar sobre o estudo das obras do Francisco Cândido Xavier. E no dia 18, a nossa querida amiga que está aqui na sala, a nossa companheira Iraides, irá fazer o trabalho sobre os trabalhadores da última hora. Então, e na última semana, que é dia 25, aí nós vamos ver quem será o companheiro da USE Intermunicipal que estará conosco, né? Olha só Ô, que beleza. Tânia, Oi, Ricardo. e o mês de setembro é para a gente brindar o início da primavera. Olha que bênção, né, Tânia? Sim, eu falo que setembro é muito bonito, é um mês lindo, né? Então, desde julho a gente é brindado pelas flores dos ipês, né? Sim, que Que já estão foram o lindos. roxo, o É, amarelo, agora o branquinho que o tá lindo por branquinho. aí. Tá lindinho mesmo, verdade. Boa lembrança. Gratidão a Deus, né? Nós só temos que agradecer muito a esse nosso Pai amantíssimo, que é Deus, e o nosso querido Mestre Jesus, né, que nos aponta o caminho, e esses grandes trabalhadores que passaram por aqui. E eu quero lembrar um, que amanhã é aniversário dele. E eu perturbo tanto ele, principalmente quando tem problema de saúde, que eu estou em hospital. Eu chamo ele demais, acho que tadinho. A equipe dele fica doidinha. Amanhã, então, meus amigos, 29 de agosto de 1831, lá no Riacho do Sangue, que hoje é denominado Jaguaterama, nascia um grande espírito que falou que enquanto tiver uma alma sofredora na terra, ele não vai nos deixar. Os papais dele foram o senhor Antônio Bezerra de Menezes e a mamãe dele foi a dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Esse nosso amigo, esse anjo protetor, é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres. Ele que nos acolhe nas nossas angústias, sua equipe está aí sempre, né, na nossa, no nosso planeta, nos amparando, nos iluminando na caminhada, né? A nossa gratidão a esse trabalhador que tanto nos ensinou e tanto tem nos ensinado sobre a humildade. Enquanto o Adalto está ali organizando para a sua oração inicial, meus irmãos, então vamos agradecer muito a espiritualidade amiga, agradecer a equipe do senhor José Marques Garcia, agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e esses abnegados, anônimos, amigos espirituais que nos amparam, que nos assistem na nossa caminhada. Pedimos as bênçãos para o nosso lar, para os nossos entes queridos que estão no nosso lar e fora dele. Pedimos para os nossos vizinhos, para aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, principalmente nessas noites mais frias, para os que estão nos presídios, nos hospitais,
para os nossos idosos que estão nos lares, para as nossas crianças que estão nos orfanatos. Ampara e ilumina. Que a equipe espiritual do seu José Marques Garcia, juntamente com esses outros benfeitores que nos assistem, possam fluidificar as nossas águas, possam trazer o passe para cada um dos nossos irmãos que estão aqui na nossa sala virtual e que nos assistirão posteriormente. Gratidão infinita, bons amigos. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. É com gratidão que nós terminamos mais essa reunião, que essas energias benéficas que cada um de nós estamos recebendo possa perdurar até a semana que vem, onde nos encontraremos novamente. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Deus, meus amigos.